Nós somos de uma época, né, que tinham grandes jogadores e a gente tinha personalidade, como a gente tem até hoje, de tentar pelo menos ser verdadeiro. Errar, a gente erra. Sim. Não é? Nós somos comentaristas hoje, mas jogamos bola. Agora, a gente, você bem comenta... ou mal, a gente entende dessa porcaria, né? Você comenta a partir daquilo que você viveu de vestiário, viveu de campo. Como dizia Zagallo, ali no verde. Não só como jogador. Eu fiquei cerca de 25 anos, né? Praticamente de técnico. Tá bom, a metade disso foi dirigindo base, principalmente do Botafogo. Mas ao longo da minha vida também, tive aí mais 15 anos como técnico. Então... Wellington, deixa eu te falar um negócio. Isso. Eu nasci dentro de um campo de futebol. Isso. Paraíba do Sul, Riachuelo Esporte Clube. Eu, com 16 anos, eu fui para jogar no Olaria e o Bangu me contrata. Então, depois de jogar futebol, eu passei a ser técnico. Não, primeiro você foi repórter aqui. Não, mas não, eu fui só 6 meses. Que eu vim pro seu lugar. Aqui na Tupi. Mas sabe o que acontece? Porra, eu jogava bola. Tinha convite para ser técnico. Aí vim trabalhar na rádio, ganhava uma porcaria de um salário do cacete. Eu falei, não quero ficar nisso aqui não, porra. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Aí fui ser técnico, né? Petrodólares. Depois. Depois, né? Então, meu amiguinho, aí eu paro depois de 20 anos sendo técnico. E volto para o Brasil e venho ser comentarista. Primeiro de televisão, depois de rádio. Então, meu amigo, eu nasci dentro do campo de futebol. Nasci, cresci, vivi e até hoje, com 76 anos de idade, eu estou aqui vivendo do futebol. Isso é um privilégio, meu filho. É verdade. Então, nós somos privilegiados. Meu amigo, eu fui trocado pelo Braulio. Eu sempre fui torcedor do América, e fica muito claro isso. Eu fui trocado pelo Braulio durante 3 meses. Eu estava sem contrato no Botafogo e ele no América. Ele veio para o Botafogo e eu fui para o América. Meu amigo, eu sou torcedor do América. Fui durante 3 meses jogador do América. Quando eu estava de férias lá no mundo árabe, que vinha aqui para o Brasil, eu tinha uma férias de 3 meses, eu ainda fui técnico do América. Eu lembro. Então, meu amigo, além disso, torcedor, fui jogador e fui técnico do meu time de coração, o América. Então, para mim, o círculo está completo, meu amigo. É verdade, é verdade. Mas, Dé, vamos falar do Mundial de Clubes? Eu vou te confessar aqui, e eu cheguei a falar isso. Gente, eu não estou acreditando muito nos clubes brasileiros, não. Então, independente do que vai fazer o Fluminense, mas baseado no que fez o Fluminense diante do Borussia Dortmund, das 2 vitórias do Fla, das 2 vitórias do Botafogo, da vitória e empate do Palmeiras, está te surpreendendo? Não, Hélito. Não. A gente não vou aqui mudar meu discurso de agora contar uma história que nós estamos vivendo, que é a realidade nesse momento da performance dos clubes brasileiros. Vamos incluir o Palmeiras nisso aí também, que é protagonista, né? São 3 cariocas. O que a gente sempre falou aqui, pelo menos aqui na Super Rádio Tupi, que você, né? Não é o caso aqui nesse momento, tá? Nós estamos aqui no canal Wellington Campos, e a gente trabalha junto aqui na Super Rádio Tupi, fazendo programas, né, diversos. Isso. E o tom nosso aqui foi no sentido de que a gente tinha uma certa desconfiança dos europeus. Primeiro, é fim de temporada, é férias, não é isso? E nesse momento, alguns, de repente, sobrecarregados, ou alguns clubes não tão bem assim, e alguns, como Barcelona, por exemplo, e Liverpool, não estão nesse bolo. Não é? Então não é o melhor. Olha o Real Madrid se arrastando, né? Então o que a gente falou? Da possibilidade, pelo menos eu apostei que passaria todos os brasileiros na primeira fase. Por quê? Porque alguns clubes europeus estão voltando de férias. Outros, como o PSG, nem entrou de férias. Não é isso? Então isso é uma vantagem para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio da temporada. Nós estamos em plena forma. Como dizem os portugueses, nós estamos fresquinhos. Eu vou dar o exemplo do que acontecia com a gente nos anos 70 e 80. Nós íamos para a Europa para participar dos torneios europeus. Chamado torneios de verão. Isso, com os grandes protagonistas do futebol mundial. Real Madrid, Barcelona. Todos, times ingleses, alemães, né, que eram os Borussias da vida, que não é mais o Bayern. Eu me lembro que o Nottingham Forest era o bicampeão europeu.
não é isso? E aí você enfrentava grandes clubes de Espanha, eram aqueles torneios. A gente ganhava 80% desses torneios. Por quê? Primeiro, pela qualidade dos jogadores que a gente tinha. E segundo, porque a gente estava melhor preparado, eles estavam em início de temporada. Então, isso tudo está acontecendo agora. Wellington, e isso aqui é o seguinte, isso não é um campeonato, isso é um torneio. É um torneio, vamos lembrar que no campeonato mundial do ano passado, é o mesmo moldes de um campeonato mundial de seleções, é a mesma coisa. Fase classificatória, depois eliminatória, diferente da Libertadores, que nos jogos preliminares é ida e volta. A possibilidade da zebra diminui. Agora, num jogo só, Wellington, não é? Então, o que vai acontecer agora? Ou mais 12, eu falei de um Palmeiras de 10 anos, e eu não sei se eu vou falar do Botafogo de 10 anos. Eu tenho minhas dúvidas. Porque é um modelo totalmente diferente. Em que um dono do clube, porque ele é dono do futebol, ponto final. E o problema todo é... O Botafogo, hoje, é o alvo. Mas e amanhã, será que ele é o alvo? Com o Lyon com enormes dificuldades? Então, assim, esse é um problema, tá? O cenário do Vasco está claro para a torcida, diz o Marcelo Godoy. Agora, o silêncio da diretoria do Vasco causa um desânimo muito grande. O torcedor merecia a maior consideração do Pedrinho, não somos culpados. Marcelo, eu assino embaixo o que você está dizendo e vou além. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Nike, sobre Puma e sobre outros assuntos também. É muito cedo, é isso, Eric, para falar de trabalho a longo prazo, mas hoje é um sucesso, pronto, hoje. Mas vamos projetar 10 anos de Botafogo? Não sei. Aguarde, vamos aguardar para a gente entender o que vai acontecer. Mas vamos lá. Em relação ao silêncio que toca aqui o Marcelo Godoy com toda a razão. E o que mais me preocupa, Marcelo, foi que há pessoas dentro do Vasco satisfeitas com esse silêncio. Eu ouvi de uma pessoa do Vasco, obviamente que não vou dizer quem foi, na última, hoje é quarta-feira, quando da apresentação do Admar Lopes, a pessoa falou assim pra mim, eu falei, cara, e o Pedrinho não veio e tal? Quem apresentou foi o CEO, né? Que é o Carlos Amodeu. Eu falei, não, eu tava fazendo outras coisas, mas, pô, tô feliz que o meu presidente tá quietinho. Eu não sei se essa felicidade passa por não querer cenário, ou, cara, é melhor ficar calado porque dá menos trabalho do que pensar em estratégias para que possa falar com o torcedor. O torcedor quer ouvir, mas não é só o Pedrinho. Outros atores do mundo político do Vasco precisam falar. Por exemplo, eu tô já com duas situações engatilhadas de dois temas que são fundamentais para nós e que não passam pelo Pedrinho falar. Até porque não é de conhecimento dele. Por exemplo, recuperação judicial. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem o domínio do assunto. Então é importante. É importante ouvir quem é da área jurídica. Por exemplo, a questão da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. É importante. Ele sabe do assunto, mas ele não domina o tema. É normal. Então, assim, essa área jurídica, por exemplo, tem duas figuras importantes dentro do clube e que vão falar em breve aqui com a gente e que serão importantíssimos para que possa passar esclarecimento ao torcedor. Não necessariamente, e aí eu tenho certeza que você, torcedor, vai concordar, e aí até o Fábio aqui, o China, fala assim, pô, qualquer coisa que ele fala vira piada nos grupos de zap. Ô Xará, infelizmente o torcedor hoje, alguns, querem mesmo que dê errado. Eu vejo algumas pessoas fazendo umas coisas aí que chegam a beirar a coisa da deprimência. Pô, é deprimente isso, né? Mas enfim, cada um sabe o que faz, cada um entende a forma como deve agir, como deve trabalhar. Mas o que eu quero é um presidente que não é da área jurídica, que não vai ter o conhecimento pleno do tema, ou colocar alguém da área jurídica de dentro do Vasco para falar.
você, torcedor, vai sentir muito mais confortável com as informações, com as respostas que virão dessas pessoas dessa área do que do presidente. Mas isso significa o Vasco falar com o torcedor. E é isso que incomoda o torcedor, é o silêncio. Por exemplo, Fábio, ninguém fala de investidor, de material esportivo, CT, ninguém fala. Peraí, caiu aqui o meu... Deixa eu só atualizar aqui o meu chat, porque deu uma engrusia aqui nele. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu lá, só botar aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Vamos jogar para cá, para a segunda tela. Vamos lá. Cara, eu vou falar sobre a Nike. Inclusive, material esportivo é o nosso tema da nossa live. Eu botei a thumb sobre isso, que é um tema que eu vou tratar, inclusive, agora. Deixa eu só botar aqui na tela. Ó. Rafael Lage, boa noite. Ninguém fala de investidor, material esportivo, CT, ninguém fala nada. Então, Rafael Lage, eu vou começar falando sobre material esportivo. Agora, por que ninguém fala do CT? Aí era o Pedrinho a falar. Investidor, não tem o que falar. Se não há fato novo, eu entendo que também não há necessidade do cara pintar aqui e falar. Gente, TND assinado até agora nada. Isso aí não é fato nenhum, entendeu? Se não tem novidade sobre a venda da SAF, Nélio, não há o que comunicar. Agora, o CT há. O CT há o que comunicar. E o Vasco não comunica. Fábio, o vascaíno que torce contra o Vasco não pode fazer piada com quem traz fatos e notícias devidamente averiguadas. Fotografia e bate-papo, meu amigo Wallace, é isso. Isso é um fato. Último jogo do Vasco com o Botafogo, o Vasco ganhou de 1-0. Dito isso, podemos afirmar que o Vasco hoje ganhou 2-0 do PSG? Pura lógica ou tô maluco? Ô, Cripto, eu acho que você tá maluco. Hoje a gente não consegue encarar, infelizmente. Azevedo, a Nike vai botar 300 milhões de reais no Vasco? Então, vamos lá, ô João e amigos. Olha, deixa seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Nossa live deve durar até pelo menos 7h30 da noite, uma resenha bacana, leve, com muitos assuntos para bater papo com vocês. E assim, o que eu tenho de informação a respeito da Nike? Em dezembro, eu fiz um vídeo, foi final de dezembro, é isso. Final de dezembro eu fiz um vídeo em que eu indicava, falei, gente, o Vasco tá já alinhado com a Nike, tá trocando documentação e tal, e o Vasco já tá buscando o seu caminho, né? O seu caminho em relação a... Rapaz, de novo deu bugzinho aqui, peraí. Tá buscando o seu caminho para ter como se diz, um novo material esportivo. E aí falava da Nike abertamente, porque efetivamente era a Nike que estava negociando. E a informação que eu trouxe, acho que foi em maio, se eu não estou equivocado, dava conta de que, inclusive, tinha rolado um showroom para alguns lojistas, pasmem, não foi para todos, mas para alguns lojistas só, de apresentação de uma possibilidade material. Como assim possibilidade material, Azevedo? Então, eu explico. A Nike ofereceu aos lojistas olha só, tá vendo esse material do Corinthians aqui? É mais ou menos nessa direção que nós vamos fazer o material do Vasco da Gama. O Vasco já sabe que tem vantagens e desvantagens dentro desse contrato. Vantagens. Tem a questão envolvendo o número de pontos físicos, já que a Centauro é uma marca que distribui a Nike no Brasil e o Vasco vai ter um espaço dentro das lojas Centauro, ou seja, além como é que se diz? Das lojas Gigantes da Colina. Do Brasil, uma fase decisiva de eliminação, e se o Palmeiras passar de fase, ele vai se potencializar, ganhar mais confiança, ganhar mais dinheiro e vai atropelar o Vasco mais vezes. Então, as vitórias dos brasileiros no Mundial, seja do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, não me traz boas impressões. Eu não fico feliz porque eles vão ganhar notoriedade, eles vão estar à frente do Vasco, eles vão estar financeiramente melhor, internacionalizando ainda mais a marca.
tirando, né, do torcedor que lembrava do Vasco, tirando da memória o Vasco, colocando outras equipes. Então, é muito prejudicial cada vitória de brasileiros no Mundial para o Vasco. Ah, pô, peraí. Não. Vou voltar a falar aqui. Eu sou entusiasta da SAF. Respeito pra caramba o torcedor que é amigo do torcedor do Palmeiras. Eu também sou. Para mim, todos os jogos tinham que ser igual Vasco e Palmeiras. Paz nos estádios, tranquilidade para a família aí, um ambiente tranquilo de estar presente ali com torcedores, mesmo que de clubes rivais, mas num ambiente de paz e tranquilidade. Para mim, isso tem que ser internacionalizado, tem que ser global, tá? Muitos torcedores do Vasco falando de torcer para o Palmeiras, isso me incomoda, porque o Palmeiras ganha mais fôlego para atropelar o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? São 6 pontos que podem definir um título, uma classificação de Libertadores, um rebaixamento. Então, para mim, não é viável nenhum clube brasileiro avançar, vencer, ganhar. Enfim, eu acho que esse Mundial, ele, por ter um potencial financeiro muito interessante para o Vasco, vamos olhar o Vasco diante dessa situação. O Vasco, ele necessita, né, de uma questão financeira emergencial. A gente está falando aí de alguns pontos, né, da SAF, mas os clubes brasileiros estão se enriquecendo a cada jogo que ganha, a cada fase que passa nesse Mundial, e a chance deles atropelarem o Vasco aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, numa fase decisiva de Copa do Brasil ou de Sul-Americana, que seja, é muito grande, né? Então, eu confesso que eu tô com um pouco de... Não vou falar para você um pouco de preconceito, não, mas de indiferença. Eu vi alguns torcedores do Vasco, páginas com camisa do Palmeiras, eu não acreditei. Um rival que a gente enfrenta 2 vezes no mínimo na temporada. Se não pegarmos numa Copa do Brasil, numa fase dessa aí, eu acredito que não consigo torcer para o Palmeiras, torcer para o Botafogo, ou torcer para o Fortaleza, para o Bahia, para ninguém, porque se esses clubes avançarem, a chance do Vasco perder para eles um título, uma classificação, 6 pontos na temporada aumentam. Então, não é inteligente da minha parte ver o Palmeiras ganhando do Al-Ahly, ver o Botafogo ganhando do PSG, nos distancia dos nossos títulos, das nossas missões, nos distancia dos nossos objetivos, porque eles ficam fortes e nós ficamos fracos aqui. Nós ficamos reféns de grandes clubes, de grandes investimentos, e a gente nunca vai chegar até lá, porque eles vão cada vez ficar mais perto do pote de ouro, então pode ficar mais longe da gente. Sempre vai ter uma pedra chamada Palmeiras no nosso caminho. Então eu começo a falar dessa forma, porque ontem eu fiquei meio indiferente, sabe? Olhando torcedores do Vasco torcendo para o Palmeiras, mas o Palmeiras é nosso rival, nós enfrentamos eles ali na Mercosul, vencemos, né? A Mercosul de virada, é um arquirrival. O Palmeiras não existe amizade na relação institucional Vasco-Palmeiras hoje, pelo contrário, é completamente bélica, por conta da questão da Leila e do Lamarca, Pedrinho, é muito bélico. O Vasco não tem nenhum jogador do Palmeiras emprestado, nem vice-versa, no Palmeiras não tem transição de atleta, tem nada. A relação Vasco-Palmeiras institucional é zero. Pelo contrário, é pior que com o Flamengo, porque com o Flamengo as diretorias conversam. Palmeiras e Vasco é briga, é guerra. A Leila já mandou indireta, o Pedrinho já mandou indireta, enfim. Então, ontem eu concordo com você, eu falo para vocês, eu entro nessa live meio assim, perplexo e falando dessa forma, porque a cada passo que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense dão à frente no Mundial, eu me sinto prejudicado ao ponto de enfrentá-los aqui no Brasil e eles estarem a passos mais largos que a gente, financeiramente melhor, e o Vasco perdendo pontos para Palmeiras, para Flamengo, para Fluminense, para Botafogo, ou classificações na Copa do Brasil. Então, para mim, eles têm que sair enfraquecidos do Mundial, não fortalecidos. Então, ontem eu me senti muito, vamos dizer assim, incrédulo com as coisas que eu vi. E vale lembrar que o Botafogo é o nosso primeiro adversário na volta, né?
Exato. Então ontem eu fiquei muito incrédulo, de verdade. Eu tô meio decepcionado. Eu entro nessa live um pouco decepcionado, porque a derrota do Palmeiras pro Vasco é muito bom. A derrota do Botafogo pro Vasco é muito bom. A derrota do Flamengo também, porque eles enfraquecem, não vão ganhar premiação, não vão ganhar notoriedade, não vão ganhar patrocínio. E quando eles vierem pro Brasil, eles estão mais enfraquecidos, a probabilidade da gente ganhar deles aumentam. Então, cara, enfim, eu começo com esse desabafo, porque ontem eu confesso que eu fiquei foi muito difícil para mim ver o Botafogo vencendo, né? E torcedores do Vasco torcendo para o Palmeiras. Então, confesso para você que eu estou bem chateado com essa questão. Espero, né, que eles saiam enfraquecidos, porque o Palmeiras disputa 6 pontos, pelo menos, por temporada com o Vasco. O Vasco não pode sair 6 pontos atrás no Campeonato Brasileiro nunca. Enfim, fica aí meu desabafo. Baran chegando na live aí. Muito bem. Boa tarde aí. Ó, o Lohan Christopher mandou aqui diretamente da minha terra, a minha amada Valença, que viu até flamenguista vestido de Botafogo. Tem gente pulando o muro, tá, Leonardo Baran? Tem muita gente pulando o muro nos Estados Unidos, Leonardo Baran. Como é que estão as coisas por aí? Conte aquilo que só você sabe. Rapaz, estava assistindo aqui o Sport TV. A imagem era exatamente a mesma que você está utilizando aí, tá? O Sport TV utilizou a mesma sombra que você está utilizando nesse momento aí para fazer o seu ao vivo, sua externa, agora há pouco. Então, o canal vai estar chique, né? Porque aqui, na verdade, é a área do estacionamento da imprensa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A área do estacionamento. Então, a gente para o carro aqui e o estádio é bem aqui. E eles, ó, estão saindo ali, não sei se está acompanhando ali de camisa azul, ó. Estavam bem ali, né? Pelo que eu estou percebendo. Parou o carro ali e já fez ali a entrada deles em frente aqui ao estádio. Aqui é um estacionamento. Ali os torcedores do Flamengo estão circulando, os torcedores do Chelsea também. Então essa área aqui é muito boa, que você para o carro e já está na boca do gol. Deixa eu ajeitar aqui. Lin, fala. O tema do seu vídeo hoje pela manhã foi muito bom, né? Que foi praticamente o mesmo que o meu, que foi o sucesso da SAF, né? Do Botafogo, né? Como que mudou da água para o vinho, como que saltou, né? Do lixo. O Botafogo estava fechando as portas, né? Há 4 anos atrás. Vasco entra forte novamente na disputa por Brian Rodrigues. O Vasco da Gama voltou a intensificar as negociações para contratar o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Após uma primeira tentativa sem sucesso, o clube carioca retomou as conversas e agora se mostra disposto a investir pesado para contar com o jogador, que atualmente defende o Clube América, do México. O departamento de futebol do Vasco, liderado por Admar Lopes, entende que Brian é uma peça fundamental para qualificar ainda mais o setor ofensivo da equipe, atendendo a um pedido da comissão técnica. O jogador agrada pela sua velocidade, capacidade de drible e experiência internacional. Vasco sonda a situação de Gabriel Pirani, do DC United. O Vasco fez uma sondagem para entender a situação do meio-campista Gabriel Pirani, que atualmente defende o DC United, da Major League Soccer, MLS, dos Estados Unidos. O meia de 22 anos é bem avaliado pela comissão técnica Cruz-Maltina, que vê em Pirani um jogador com características que podem agregar qualidade ao setor de criação da equipe. Rápido, técnico e com boa visão de jogo, o atleta pode atuar tanto como armador quanto aberto pelos lados. O contato, por enquanto, foi inicial, com o objetivo de entender as condições do DC United para uma possível negociação, seja por empréstimo ou até uma transferência definitiva. A situação contratual de Pirani, assim como a vontade do jogador, serão fatores decisivos para o avanço das conversas. Gabriel Pirani foi revelado pelo Santos, teve passagem pelo Fluminense, desde sua chegada aos Estados Unidos, busca maior regularidade. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, desde que o projeto esportivo seja interessante.